Ok, vamos dar uma olhada aqui nesse segundo trabalho prático. Então, levantamento dos parâmetros de um motor de corrente contínua. Tá, então, uma parte vai ser parecida com o que foi feito no semestre de 2023, mudou um pouquinho aqui. Certo? Então, na verdade, a gente vai estar trabalhando com... vocês estão trabalhando com 2 motores, eu vou mostrar um motor a mais. Aqui. Certo? E aí a gente fez esse experimento daqui, fez essa montagem. Alguns dos motores que tinha lá no laboratório. Então, que não deu certo, que é esse motor aqui, Tamiya de modelo. Ele deu muito ruidoso demais, é um motor bem de pequeno porte e com a caixa de redução, então eu ia fazer ele com carga e sem carga. Esse segundo motor, então tá aqui, ele tá lá como um motor 2, certo? Então a gente fez com a caixa de redução e sem essa caixa de redução para simular a carga. E o motor 4, então foi um motor de vidro de carro, motor elétrico de vidro de carro, e aí para tirar a redução, isso aqui talvez não tenha funcionado muito bem, que a gente deu uma comida aqui na engrenagem dele, mas talvez tenha feito mais ruidoso, que ele não está tão bem a distinção entre com carga e sem carga. E eu vou mostrar esse daqui, que a gente não apanhou para botar uma carga daqui, uma carga que fosse bem comportada, vamos dizer assim. Eu só fiz ele o teste vazio, eu vou usar ele aqui para mostrar para vocês, certo? Mas todos eles são motores DC de imã permanente, que a gente operou aqui com 7 volts mais ou menos em cima deles, A gente botou aqui 7 volts, colocou um resistor aqui para medir a corrente, certo? Aí a gente pegava a tensão daqui para cá e pegava essa tensão daqui para cá, e com ela a gente pegava essa corrente aqui que passava pelo resistor RS, certo? E aí dentro do motor você vai ter, que a gente vai tentar buscar aqui, os parâmetros do motor, tá? Então RA, LA, que são do enrolamento em si do motor, e o RC, que é equivalente à resistência mecânica, certo? Então a resistência mecânica, quanto maior ela for, então o máximo seria o motor travado. No caso, a resistência mecânica é proporcional à condutância aqui nesse elemento, certo? Então com o motor travado, por exemplo, isso aqui ficou curto, e a inércia do motor, Com base nisso, a gente já levantou os dados, Então fez a análise dos motores com carga e sem carga. Ele levantou essa tabela aqui que está lá no Classroom também. Dados motores, então uma tabela gigantesca. Quando eu abro no Classroom, eu estou usando o LibreOffice, mas no Excel tem uma coisa parecida, certo? O idioma é interessante você botar em inglês, por quê? Porque o conjunto de dados aqui está com ponto no negócio, Então ele está separado por tab, e o conjunto de dados aqui os números estão com ponto, não com vírgula. Se você botar aqui português, ele vai entender os números de forma errada, de todo modo. Ele abre aqui, aí você tem ponto pra caramba. Então o negócio aqui é 4.000 pontos, não, 5.000 pontos, de 0 a 4.999. Aí esses valores aqui são, então primeiro os valores brutos. Então esses testes aqui, teste 3 vazio corrente, então é o motor 3 em vazio, motor 3 só foi feito em vazio, e aqui a informação da corrente, teste 3 vazio tensão, então o motor 3 em vazio, aqui foi feito a tensão dele. Teste 4 corrente, teste 4 carga, tensão e assim por diante. E a gente tem, fora esses aqui, tem uma coluna aqui que é o tempo, certo? Então esse tempo vai de 0 a 5,
com intervalo de 1 em 1 milissegundo. E depois tem essas colunas aqui, C3V, C2V, que isso aqui são, então C é de corrente, aí 3, 2 é o motor, né? Então motor 3, motor 2, e V vazio, o último C no final, a última letra, V é vazio, C é com carga, certo? Então a corrente do motor 2 em vazio, a corrente do motor 2 com carga. Aí depois tem os T, a tensão do motor 2 em vazio, a tensão do motor 2 com carga, né? São os mesmos dados dessa outra tabela, só que passados por um filtro, né, que eu vou mostrar aqui o que é esse filtro, tá? Esse notebook aqui no Kaggle também está disponível, foi neles que eu preparei esse dado, com base nas informações lá do negócio. Então tem um monte de coisa aqui que a gente pode mudar, né? Aqui tem a estrutura que a gente montou lá para fazer a medição, e aqui eu passo o filtro das sinais para gerar esse C3, C3 e assim por diante, certo? Aí aqui vou fazer o gráfico desse aqui do motor 3 para vocês terem uma ideia, certo? Então aqui a gente consegue ver claramente o que é que foi testado, certo? Esse aqui é o sinal de corrente, tá? Então você veja que a corrente do motor, então ele foi ligado aqui no intervalo T igual a 1 segundo, no tempo T igual a 1 segundo, e passou 3 segundos ligado, depois foi desligado, ficou pegando os dados por mais 1 segundo. Então a gente tem o acionamento do motor, funcionamento dele, depois o desligamento do motor, né? Então, né, a inércia vai gerar o EA e a indutância dele vai gerar um pico aqui negativo. Então isso aqui é a corrente, né? Então a corrente ligou, desligou aqui, e esse pico volta para o zero, certo? Então o descarregamento da energia aqui do motor nesse momento, certo? Isso aqui é a curva da corrente. Se a gente fizer simulação dele no Spice, do circuito equivalente aqui, então isso aqui também está disponível lá no Kaggle, lá no Classroom, certo? Então botei esse link daqui, e aí tem os circuitos com alguns valores aqui, RA, LA, RC, CI, né, e o RS, com tensão 7 volts, e a gente faz aqui a simulação, aqui ó, Spice Run Transient Response, né, eu botei aqui de 0 a 300 milissegundos, podemos botar mais aqui, de 0 a 3000 milissegundos. Isso aceita no máximo 2000, pronto, 0 a 2000. Isso aqui está na internet, vai rodar em algum lugar na nuvem aí. Quando eu terminar de rodar, ele vai dar o resultado da simulação. Se a gente diminuir o número de pontos ali, aí ele vem mais rápido, certo? Enquanto isso roda, né, isso aqui vai ser a simulação. A ideia é a gente levantar esses parâmetros aqui, mas já viu na outra aula lá que você tem um circuito parecido com esse, né? Então aqui é o sinal da corrente, e o negócio é feito de tal uma forma que se a gente pegar o sinal da corrente e o sinal da tensão, né, somar um com o outro, então aqui no caso desse aqui, desse motor, então esse é um cuidado que tem que tomar. Às vezes na ligação lá do experimento teve um ou outro motor que aí ficou com o sinal ou da corrente ou da tensão invertido, certo? Então estou invertendo aqui o sinal da tensão, os dois vão dar positivo aqui, certo? O sinal da tensão em cima do motor, o sinal da corrente. A tensão de acionamento é esse daqui, né? Então aproximadamente 7 volts, como dá para ver aqui. Eu obtive isso aqui, ó, pegando o sinal da corrente e multiplicando pelo valor da resistência. Então no caso do motor 3 foi uma resistência de 10 ohms, os outros motores vai estar lá, certo? Então a gente aplicou esse pulso aqui de 7 volts durante esse intervalo, pegou o valor da tensão no motor e o valor da corrente no motor.
E o resultado é a gente mapear isso com essa curva daqui. Então a gente tem o valor da corrente fazendo esse comportamento que a gente vê aqui, e o valor da tensão aqui está um pouco diferente. Ele dá uma subida aqui, depois ajeita a tensão, né? Mas dá para analisar aqui mais ou menos um exponencial. Mas é o pico de corrente, depois ele ajusta para corrente. Então tem um pico transitório, que é justamente, está explicado na outra aula, quando você tem esse capacitor aqui, que normalmente é muito grande. O capacitor de inércia é basicamente como um curso. Então você tem um RA/LA, ele carrega bem rapidamente, você tem esse pico, e depois com o carregamento do capacitor, né, vai diminuindo a corrente até chegar no valor, né, estabilizado, quando esse capacitor está montado, que aí o valor estabilizado dessa corrente vai ser a corrente devida justamente ao RA mais o RC mais o RS. Então ele vai estabilizar nessa corrente daqui. O RS já é dado, a gente tem, é um resistor de verdade. A gente tem que achar o RA e o RC. Para achar o RA, a gente fez uma outra medida. A gente pegou cada motor, então ele separado aqui, só o motor, e a gente pegou aqui e ligou no multímetro e mediu a resistência disso aqui. Então ele vai medir a resistência do motor com ele parado, né? Então equivalentemente ao motor travado, já que é uma tensão pequena, certo? Se a gente medir a resistência, a gente não vai medir isso aqui. Esse capacitor vai estar como um curto, né? Na verdade vai ter inércia, mas ele não vai estar tentando mexer. E esse resistor vai estar, né, como um curto, na verdade. Então o RC vai estar como um curto, certo? Então quando a gente mede com um multímetro, a gente tira a informação aqui do RA. Essa informação já está dada lá na prática, certo? Lá no PDF da prática, a gente tem uma tabela aqui para os vários motores. Então para esse motor aqui a gente já tem um RA de 29,3 ohms, tem um maior do que os outros, certo? Então se a gente pega aqui na simulação e ajusta ele aqui para 29,3, né? Vai ter esse valor do RA. O tempo de subida aqui, né, o tempo de descida aqui vai ser dependente. Quando ele ajusta nessa tensão, nessa parte fixa, né, que ele fica com a tensão mais ou menos constante, fica só com o ruído do motor. Isso aqui é o ruído de comutação do motor, basicamente. Aí com o filtro já está aqui. A gente pode pegar uma média desse sinal aqui durante uma grande faixa e achar o valor da corrente média, né, em regime permanente dele. Isso daqui vai ser, então, em regime permanente. O indutor é um curto, o capacitor é um aberto, ficam só os resistores. A gente já tem um RA, já tem um RS, com isso a gente acha o RC desse motor. Achando isso aqui, se a gente pega essa descida aqui, isso aqui é uma descida exponencial, ou equivalentemente no gráfico de tensão, essa subida daqui, a gente pode achar a constante de tempo dessa subida, certo? Como é que acha a constante de tempo de uma curva exponencial? Aí vocês vão conseguir achar isso daí. Acha essa constante de tempo daqui, dessa subida, e essa constante de tempo vai ser definida pelo, basicamente, RC. A gente tem um RC, o RC e o CI. A gente tem o RC, acha o CI. Para achar o LA, aí a gente tem que pegar agora o tempo dessa subida daqui. Agora veja aqui tem que tomar cuidado com uma coisa. Quando eu fiz o filtro, então esse aqui eu estou com um sinal só aqui de 0,99 a 2 segundos, né? Então só a parte que ele está positivo aqui. Então tá o motor funcionando. Ele ligou, está vencendo a inércia, acelerando. Na medida que ele vai acelerando, a tensão dele vai subindo até que ele estabiliza
num valor aqui, numa determinada velocidade. Nisso aqui, quando eu faço o filtro ele deixa o sinal menos ruidoso, mas ele atrasa o sinal, certo? Então a gente tem que tomar cuidado aqui nessa medida do LA. Se a gente olhar aqui o sinal filtrado, ele vai parecer que está demorando mais tempo para subir do que efetivamente está. Se a gente dá um zoom aqui nessa tensão, então eu peguei aqui e coloquei aqui de 0.95 a 1.05 volts o sinal da corrente. Olha aqui o que acontece, ele sobe praticamente num instante só, certo? Acho que dá até para mexer aqui mais, 0.99 a 1.01 aqui. Pronto, aqui de 9, 9, 5, 50 e alguma coisa até aqui. Então tem esse tempo de subida, certo? Isso aqui é o tempo de subida na simulação aqui. Ah, rapaz, cadê a análise? O negócio aqui travou, pronto. É esse tempo de subida desse sinalzinho daqui, né? Se a gente fizer rodar isso aqui de forma mais curta, né? Então run, botar o tempo aqui, eu botei até 200 milissegundos, vamos botar só 20 milissegundos. E simulação completa. Aqui, ó, a corrente ela sobe aqui bem mais rápido, né? Então tem que fazer uma simulação bem mais curta aqui para pegar esse tempo de subida. Os parâmetros que tem aqui, ah não, ele tá aqui, ele subiu até aqui, então o tempo de subida que a gente tem que analisar é até aqui, até então menos de 0,2 milissegundos, né? 2 milissegundos, 0,2 milissegundos, e vamos botar um passo bem menor aqui, 1 microsegundo. Pronto, então aqui está a subida até aproximadamente 100 microsegundos. Ele demorou uns 100 microsegundos aqui para subir. Para esse caso daqui, aqui no meu motor a precisão que eu tenho é de 1 milissegundo, certo? Aqui aparentemente ele demorou um pouquinho mais, então talvez dê para pegar o LA aqui. A gente tem que pegar esse tempo de subida e estimar o LA a partir disso. Talvez não dê para estimar, certo? Agora só mostrando, não dá para fazer isso pelo sinal filtrado, tem que pegar o sinal puro, por isso estão os dois aí, tá? Então basicamente a gente tem isso aqui, a medida da resistência, você já acha o valor do RA. Em regime permanente vamos achar o RC para os motores em vazio e com carga. A curva exponencial ali longa, essa descida daqui, a gente vai mapear isso aqui para um exponencial, achar o tempo disso aqui e achar o CI e tentar estimar o tempo de subida aqui desse sinal, achar o LA, certo? Então isso é a determinação dos parâmetros, certo? Se a gente não achar o LA, pelo menos a gente bote um valor, olha, ele tem que ser menor que tanto, né, para dar esse tempo de subida. Aí isso daqui a gente vai pegar esses valores, jogar de volta para o simulador e simular nesse simulador. Se tiver outro simulador, simular esse circuito de novo para ver se ele bate os dados com a prática, se o modelo está adequado, se está fazendo um circuito mais ou menos, um resultado mais ou menos próximo, a onda mais ou menos próxima com aquilo que foi medido. E pronto, né? Então a gente vai fazer isso
né, essas medidas para 4 casos, que são os casos que estão interessantes aqui, que são para o motores 2 e 4. O motor 1 está muito ruidoso demais, o dado não está nem na tabela. Aí os motores 2 e 4 estão disponíveis, certo? Então ela está disponível nesse formato TSV que dá para abrir no Excel ou em outra coisa, e ela está disponível também dentro desse Kaggle, né, que aí você usa o ambiente Jupyter, e você está livre aqui para mexer com ele aí à vontade. Ok? Então essa é a prática 2, né? A gente levantar os parâmetros de motores de corrente contínua de imã permanente.